Deus, sejam todos bem-vindos a mais um culto na Cristo Vive Pau Sul, onde mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do seu santo nome, recebermos instruções preciosas de Deus para termos uma vida em abundância. Nossos amados internautas que a partir de agora também irão crescer na graça e no conhecimento, aqueles que irão pela internet receber a revelação da graça de Deus, sejam todos bem-vindos, a todos uma ótima manhã de domingo, em nome de Jesus. Vamos para a mensagem de hoje, número 154. O tema da mensagem é: o amor e o conhecimento geram uma família feliz. E você diga amém. Em 1 de Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 8, está escrito assim, a palavra do nosso Deus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Isto, amados, é o apóstolo Paulo quem escreveu. E ele tinha exatamente tudo isso. Ele falava várias línguas, amém? De homens. Ele falava a língua dos anjos. Ele tinha o dom de profetizar. Ele conhecia todos os mistérios e toda a ciência. Amém? Isso foi dado a ele pelo próprio Senhor Jesus. Ele tinha tamanha fé. E ele diz: se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, curve a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor e de bondade, Deus santo, maravilhoso, justo, reto, vivo e verdadeiro. Senhor, nós te bendizemos nesta manhã, em que em teus átrios, Senhor, nós nos aquietamos a partir de agora para lhe ouvir, para compreender a tua palavra, compreender a tua voz e lhe obedecer, Jesus. Pois estamos aqui lhe chamando de Senhor. Tu és o nosso Senhor. E não queremos, Senhor, entristecê-lo. Não queremos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor não aprova. Não queremos, Senhor, viver por nós mesmos, mas queremos viver pela Tua vontade, Senhor. Pela Tua vontade que é boa, que é agradável e perfeita, Jesus. Por isso, Senhor, eu lhe peço
nesta manhã em que nos reunimos em teus atos. Use a minha vida, Jesus. Use a minha boca para falar aos teus filhos, Senhor. E que eles recebam a tua voz, que eles compreendam a tua vontade, que a tua igreja cresça nesta manhã com a revelação da tua verdade, com a revelação da tua palavra, Jesus. Que os teus filhos compreendam de fato o teu querer, Senhor, em relação ao amor, em relação a uma família feliz, em relação, Senhor, à família bendita do Senhor que temos que ser nesta terra. Nos ensine, Senhor, nesta manhã. Fale aos nossos corações, Jesus, e nos leve além, Senhor. Nos leve além, para o teu louvor e para a tua glória. E toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres escolhidos por Jesus para reinarem em vida por meio de Cristo. Homens e mulheres que foram predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para tão grande salvação. Homens e mulheres que são amados do Pai, amados de Jesus, ovelhas preciosas de Jesus Cristo. Nós estamos há alguns cultos, há 2 cultos, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor em relação à família. Amém? Nós estamos e vamos continuar crescendo, porque o nosso Deus é o Deus da família. Ok? Nosso Deus é o Deus que ama a família. Nosso Deus, Ele não é contra a família. E o nosso Deus nos ensina a vivermos como família. Por isso é necessário aprendermos, todos nós, a palavra profética para o ano de 2017 é exatamente esta, Isaías 61:9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Esta é a palavra que tem que se cumprir na nossa vida. Não pode ser o contrário disso. Amém? Porque se for o contrário disso, nós precisamos entender, não é a vontade de Deus. Não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está compreendendo, diga amém. E o conhecimento faz toda a diferença, somado ao amor que nós devemos viver na família. Nós devemos aprender a viver o amor na família, somado ao conhecimento da palavra de Deus. Em Lucas 6, 46 e 49 está escrito assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, olha, amados, que palavra que o Senhor Jesus está aqui nos mostrando, nos revelando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então aqui nós podemos entender o quê? 2 pessoas
ouvindo as mesmas coisas, as mesmas palavras. Um deles, o Senhor diz que ouve as suas palavras e pratica. E aí este que pratica é semelhante a um homem que edifica uma casa sobre a rocha. E a enchente, o rio contra aquela casa, são os problemas do dia a dia. São os problemas, as adversidades que vêm tanto para um como para outro. Ou seja, vem para esse que ouve e pratica, e vem também para aquele que ouve e não pratica. Estão entendendo? Os problemas é para todos. Não é porque servimos a Cristo que estamos isentos de problemas na nossa vida. Pelo contrário, o Senhor, quando nós entramos no caminho, Ele nos prova dia após dia. E sabe o que é que nos prova? As adversidades, os problemas, as tribulações. Porque quando está tudo bem, meu amado, você é provado em alguma coisa? Quando está tudo bem, pastor, minha vida está tranquilinha. Glória a Deus, você não está sendo provado em nada. Agora, quando a vida tem ali, sabe, as dificuldades, as adversidades, os problemas, você está sendo provado diante do Senhor. Amém? E esta palavra é exatamente isso. O Senhor Jesus diz assim: olha, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, quando eu entendo que é para eu ouvir a palavra de Deus e praticar, então a minha vida começa a mudar. As coisas começam a acontecer na minha vida. Agora, se eu ouço a palavra de Deus e continuo com as mesmas práticas, com os mesmos erros, com os mesmos pensamentos, eu estou edificando a casa, que é a minha vida, sobre a areia. O problema vai vir, a adversidade vai vir, a situação difícil vai vir e vai me derrubar. Porque a Bíblia diz que aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, aquela vida. Estão entendendo? Porque aquela vida não estava edificada sobre a rocha. Aquela vida estava edificada sobre a areia. Ela estava ali ouvindo as palavras de Jesus, mas não praticava nada. Ok? Então essa é a diferença. Aquele que ouve pratica, aquele que ouve não pratica. E detalhe, tem uns que ainda que ouve e critica. Além de não praticar, critica. Então, o prudente, o sábio, ouve e pratica. Amém? Então o que caracteriza, o que revela uma família feliz e abençoada, não é a sua situação material, nunca foi. Amém? Porque muitas famílias vivem de aparência. O que é uma família que vive de aparência, pastor? Você olha para a família, você olha e diz: oh, que família! Aparentemente assim se mostram muito felizes, muito bem, mas em quatro paredes só Deus sabe como vivem. Em quatro paredes só Deus sabe o relacionamento entre aqueles cônjuges, marido e esposa, pais e filhos, só Deus sabe. Então o que revela uma família abençoada não é a situação financeira, mas é a sua firmeza e força ao enfrentar situações difíceis, ao enfrentar adversidades na sua vida. Amém, igreja? Então quando esta família se mostra alicerçada em Cristo, dia a dia edificadas por sua palavra, ela se torna uma família prudente, ela se torna uma família feliz, ela se torna uma família bem-sucedida. E você diga amém. Então, número 1. Quando conhecemos a palavra da graça de Deus, nós descobrimos os segredos de uma vida feliz e realizada. Em Efésios, no capítulo 3, versículos 17 a 19, diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração,
pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então eu preciso ser arraigado e alicerçado em amor, compreendendo o amor de Cristo em toda a sua dimensão, sendo a morada de Cristo. Eu disse aqui no culto de quinta-feira próxima passada, eu disse, eu preciso aprender a me amar. Pois o primeiro mandamento que Jesus trouxe é amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, amar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu vou amar o meu próximo como eu me amo. E aí nós percebemos então quantas pessoas se odeiam. Aí nós percebemos quantas pessoas não se amam. Porque eu dou para o meu próximo aquilo que eu tenho. Estão entendendo? Então se eu me amo, eu vou dar amor. Se eu não me amo, o que eu vou dar para as outras pessoas? Ódio, rancor. Vou ali desejar o mal, porque eu não me amo. Eu não tenho prazer com a minha vida. Então eu preciso entender este amor de Cristo pela minha vida, assim como nós cantamos aqui hoje, que Ele me ama. Amém? Ele me ama, Ele me amou, e de fato é a verdade, Ele me amou primeiro. Então eu preciso me amar, eu preciso me dar valor, eu preciso me respeitar, eu preciso dar o valor real que Jesus me dá. E eu entendendo isso, eu vou poder amar mais as pessoas que estão à minha volta. Eu vou poder respeitar mais as pessoas que estão à minha volta. Então eu vou ser arraigado e alicerçado em amor, compreendendo o amor de Cristo. Estão entendendo? Amém? Amém, igreja? Amados, aquele que entende o amor de Cristo, ele não vai jamais desejar o mal ao próximo. Aquele que recebe o amor de Cristo e vive esse amor de Cristo, jamais ele vai querer viver em atrito com alguém nesta terra. Jamais ele vai querer viver em discórdia com alguém nesta terra. Jamais ele vai, demonstrar algo diferente do amor. Pastor, mas tem situações que não tem jeito. Não, aí é a escorregada da banana, né? Que a gente sempre diz aqui, escorregou na banana, deixou a carne falar um pouco mais alto, demonstrou a ira. E isso a Bíblia diz que não é pecado. Pecado é eu passar de um dia para o outro com essa ira, porque aí essa ira se transforma em ódio. Aí é pecado, estão entendendo? Então eu demonstrar no momento a minha indignação, eu me irar ali, eu não pequei. Desde que eu segure a boca, porque tem pessoas que se iram e já soltam palavras que entristecem o Espírito Santo, fazem ali algumas atitudes que entristecem o Espírito Santo. Então, desde que eu me ire dentro de um padrão santo, olha, se irá de modo santo, é bíblico. Jesus se irou quando ele entrou no templo e viu lá as pessoas fazendo comércio dentro da casa de Deus. Lembram disso? Jesus chegou e ficou o quê? Ficou irado. Ele demonstrou ali uma ira santa, uma indignação. Então, esses momentos que nós ficamos indignados e nos iramos, se é naquele momento, ok, eu não pequei. Agora, se eu levo isso adiante, se eu levo isso para o dia seguinte, se eu trago no meu coração o rancor, a mágoa, isso se transforma em ódio. E aí a Bíblia diz que eu peco. E como eu peco, eu vou ser cobrado de Deus. Amém, igreja? Estão entendendo até aqui? Então Lucas 6,48 diz assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou,
abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, uma construção diária, ouça, diária, sobre a palavra, e a palavra é Cristo, não nos permite derrotas. Não permite derrotas na nossa vida. A derrota vai vir para aquele que não pratica. A derrota vai vir para aquele que ouve e não pratica. Ele está edificando sobre a areia. Então, edificar sobre Cristo, sabe, a construção da nossa vida diária sobre a palavra, faz com que nós vivamos firmes e livres do temor do mal. Famílias felizes e bem-sucedidas. O versículo 49 diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, onde não se tem esta construção diária na palavra de Deus, o que existe? Ruína e destruição. Casamentos mal sucedidos, casamentos que não são vitoriosos, casamentos que são suscetíveis à destruição. Amém? Mateus 7, 24 e 25 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o prudente dá importância à palavra de Deus. O prudente, ele dá importância ao conhecimento da palavra. Ele vem para a casa de Deus, ele começa a ouvir a palavra de Deus com atenção. Estão entendendo? Porque aquilo para ele é a sua vida. Aquilo é a estrutura, o alicerce. Então ele precisa daquilo para que ele saia daqui alimentado e tenha os seus dias, né, que virão bem-sucedidos, vitoriosos, triunfantes. Porque o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. 25 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Em Provérbios 9, versículo 10, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, este santo aqui é o conhecimento da palavra que é Jesus. Ok? Este santo está em maiúsculo. Então o conhecimento de Jesus é prudência. Então quanto mais eu busco este conhecimento e quanto mais eu temo a palavra de Deus, nós aprendemos a respeito de temor. O que é temor? É ter medo? Não. O temor é ter respeito, é reverenciar, é entender que eu tenho um modo digno de viver o Evangelho, é entender que eu preciso dar testemunho deste modo digno de viver o Evangelho nesta terra. E isto é temor. Amém, igreja? O prudente, que no grego é prônimos, significa sábio, sensato, que pondera em palavras e atos. Então nós temos que ser prudentes, pessoas sábias, não insensatas, loucas, porque o mundo está cheio de pessoas insensatas e loucas. Em Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é nada material, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Então nós estamos aqui para herdar isso. Ok? O que, pastor? Justiça de Deus a teu favor. Paz, a paz que Jesus nos dá. E a alegria plena no Espírito Santo. Amém? Quem recebe o reino de Deus é feliz, irmão. Eu louvo a Deus, um amado irmão, né, da igreja de São Paulo que acompanhou o culto de quinta-feira próxima passada e comentou na mensagem. E é muito bom, eu fico feliz porque é algo que é natural na minha vida. Eu não forço para isso acontecer.
E ele disse que era notório a alegria do Senhor na minha vida, de ver em mim a alegria, né, de pregar a palavra, de falar o nome do Senhor. Enfim, eu recebi o reino de Deus. Amém? Isso não será tirado de mim. Isso é individual. Então você receber o reino não depende de mim. O que depende de mim aqui é eu lhe ensinar. E eu estou aqui fazendo isso. Eu estou aqui lhe mostrando a direção para este reino. Eu estou aqui lhe dando a orientação para que você herde esse reino. Não é mágica, não é misticismo, não é uma oração forte, não. É pelo teu coração. É você buscar a Deus de todo o teu coração, com a tua mente, com os teus pensamentos. E você alinhar os teus pensamentos à vontade de Deus. Estão entendendo isso? Então aí você vai herdar este reino, vai ser feliz, vai ter paz, vai viver com alegria no Espírito Santo e vai passar isso à sua família. Por mais que às vezes não esteja toda ela no mesmo reino que você. Mas eles vão ver isso. E como é promessa de Deus, sermos famílias benditas do Senhor, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Porque Deus corrige quem Ele ama. Se aqueles que estão recebendo conhecimento não estão andando conforme este conhecimento, serão corrigidos. Amém? Serão corrigidos, porque o Senhor é quem faz a obra na nossa vida. Em Romanos 15, versículo 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Graças a Deus por isso. Se tudo quanto foi escrito foi para o meu ensino, cabe a mim então buscar aprender sempre mais. Se tudo quanto foi escrito foi para o nosso ensino, cabe a nós buscar aprender mais e mais. Por isso eu tenho que dar valor a um culto de ensinamento, a um culto onde tem o conhecimento revelado. E isso é um culto racional. O que é um culto racional? É eu chegar num culto, fazer um monte de barulho e ir embora para casa? Isso não é culto racional. Culto racional é onde eu venho, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vim para adorar, eu vim para louvar, eu adoro, eu louvo, eu continuo louvando, dando a Deus. E me aquieto para ouvir a sua voz, para entender a sua palavra. E com o conhecimento, com a inteligência, com a sabedoria, eu absorvo as suas palavras para praticá-las dia após dia. Amém? Número 2. Com o conhecimento da palavra, a prática é nossa responsabilidade. Amém? Diga, é minha responsabilidade. Então, de jejum? Não, né? Vamos então. É minha responsabilidade. Praticar a palavra. Amém. Tudo que lhe é dado, lhe será cobrado. Não quero lhe entristecer, mas eu tenho que aqui falar a verdade para você. E quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Entendeu? Então você precisa ficar esperto. Amém? Há uma passagem, né, um versículo que diz: desperta, ó tu que dormes. Por que Jesus disse isso? Né? Por que Deus disse isso? Pelo profeta: desperta, ó tu que dormes. Por quê? A pessoa às vezes está ouvindo, e está ouvindo, e está ouvindo, e está dormindo. Não está prestando atenção no que está ouvindo, não está entendendo o que Deus está falando. Deus está falando: olha, acerta isso, olha, muda isso. Olha, porque Deus traz pela palavra, amados, a revelação da verdade para a nossa vida.
Amém? Então assim, a palavra tem que confrontar o meu modo de viver. A palavra tem que confrontar as minhas atitudes. E aí a palavra vem, me confronta e eu continuo lá fazendo as mesmas coisas. Isso é certo? Isso é ser prudente? Não. Então o que vai acontecer? Vai vir as dificuldades e essa vida vai o quê? Vai cair. Vai ser destruída. E aí vai vir o quê? Aqueles que amam isso, pastora. Por quê? O diabo, ele não bate palma para a nossa vitória. O diabo bate palma para a nossa derrota. E aí o que ele faz? Ele usa os seus energizados para quê? Para falar, lá, mas ele não é aquele um lá que ia na igreja? Nossa, mas você viu o que fez? Você viu o que está fazendo? Estão entendendo? Estão entendendo, irmão? E aí o diabo fala, servo do Deus Altíssimo. Ó, que vida que está levando. O que está fazendo? Então, nós vamos falar o quê? Nós vamos discutir com isso? Não podemos, porque a vida de cada um revela o que cada um está sendo diante da palavra. Amém? O Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se eu não viver pela palavra, se eu não tomar atitudes pela palavra, se os meus pensamentos não for pela palavra, se dentro da minha família, o meu relacionamento com a minha família não for pela palavra, em vão eu estou vivendo, irmão. Em vão eu estou trabalhando, em vão eu estou me relacionando, em vão eu estou sendo pai, sendo esposa, tudo está sendo em vão. Então a minha vida tem que ser Jesus o alicerce. A minha vida tem que ser edificada sobre a rocha. A minha vida deve ser guiada pela palavra, para que Deus seja de fato o meu alicerce. E em tudo eu tenho o sim e o amém. Porque está nele o sim e o amém para todas as promessas. Amém? E vou falar algo aqui, amados, um marido, né? E uma esposa, unidos pelo Senhor, que não vivem bem dentro do lar, não têm as suas orações ouvidas pelo Senhor. Um marido e uma esposa que foram ali unidos pelo Senhor, diante do altar, receberam a bênção de Deus, mediante a palavra, mediante aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Este casal que não vive em acordo, este casal que tem embates, este casal que tem atritos dentro do relacionamento, não tem as suas orações ouvidas por Deus. Por isso é muito sério, amados, a vida a dois. O casamento é algo muito sério, porque Deus leva a sério o casamento. Então nós, como amados de Deus que receberam a graça de Deus, devemos ter o casamento como algo sério, sagrado, santo. Para que tudo que nós pedirmos a Deus, nós tenhamos a recompensa. Mas, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, às vezes muitos acabam esquecendo disso. Acabam esquecendo que são uma só carne com o seu cônjuge. E que devem um compromisso diante do Senhor com este relacionamento. E aí vem a destruição, meu amado. Vem a destruição. Por isso eu oro para que todos os cônjuges desta igreja estejam todos aqui, homem e mulher e filhos, adorando ao Senhor num só espírito. Eu oro para esta igreja que maridos e mulheres estejam em concordância com a palavra de Deus, para que tenham a bênção de Deus dentro dos seus lares. Porque é triste, meu amado, eu vou dizer aqui, é triste uma casa onde um só serve a Deus e o outro não. É triste onde só o esposo ou só a esposa busca a Deus e a outra parte não. Eles não têm as orações respondidas. Porque a Bíblia diz: como andarão dois juntos se um não está de acordo? É triste, Deus não aprova.
este tipo de casamento, eu tenho que lhe falar. Por isso nós pregamos aqui, insistimos na questão do casamento. Aqueles que ainda não são casados, aqueles que vão se casar, pensem bem no que estão fazendo. Pensem bem no que estão fazendo. A escolha é de cada um e deve ser feita mediante a palavra de Deus. Para que depois não se arrependa, para que depois lá na frente não queira voltar atrás. Porque Deus ama a família, não ama a dissolução dela. Deus não ama o desfazer da família. Nós entendemos aqui que o Senhor nos chama para coisas novas, sim. Há muitos que vão chegar aqui que já passaram por uma situação assim. Amém. Deus nos dará algo novo. E vai dar algo novo. Mas aqueles que estão, amém, passando por dificuldades nos seus casamentos, precisam entender que Deus não tem prazer num casamento onde há o divórcio. Deus não tem esse prazer. E nós precisamos entender que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Pastor, a situação ficou meio pesada. Não, não ficou pesada. É a palavra de Deus para a nossa vida, para nos trazer a verdade de Cristo. Então Deus ama o casamento. Então a minha vida tem que ser guiada no meu casamento pela palavra. Eu tenho que amar a minha esposa, tenho que, se precisar, dar a minha vida por ela. Ela tem que se sujeitar a mim, tem que ser submissa a mim como cabeça do lar em Cristo. Não ser submissa a um troglodita, enfim, a uma pessoa que não tem a direção de Deus. Mas temos que, como homem e como mulher, aprendermos a sermos cônjuges. Temos que, como homem e como mulher, aprendermos a viver casados. Quem está entendendo, digam amém. Porque infelizmente hoje o século XXI mostra um casamento aí, amados, que não tem parte com Deus. Mostra um casamento totalmente independente, cada um com as suas próprias vidas. Cada um vivendo como quer. E isso não pode acontecer aqui. Isso não pode acontecer no teu casamento. Amém? Então assim, um casamento corrigido, nós, graças a Deus, muitos aqui, tiveram os seus relacionamentos, seus casamentos colocados diante do altar do Senhor. Isso muito me alegra o coração, porque isso é sinal que a palavra está dando fruto. Tivemos nosso amado irmão Ricardo, amada irmã Gra recentemente, que entenderam a palavra do Senhor e se posicionaram mediante aquilo que a palavra nos instrui. Mas antes disso eles compreenderam o que é o casamento. Antes disso eles foram instruídos pelo Espírito Santo através da minha vida, através da vida da pastora, o que é o casamento. Ela testemunhou isso no dia, que eles foram muito bem instruídos. Por quê? Acertar o casamento, amados, não é simplesmente chegar diante do altar de Deus e falar: nós queremos aqui acertar o nosso casamento. Antes dessa atitude tem que acertar muita coisa dentro de casa. Antes dessa atitude, o marido tem que tomar a posição de marido, a esposa tem que tomar a posição de esposa. Tem que compreender o que as Sagradas Escrituras mandam a respeito do casamento. Para que então se achegue diante do altar e diga: olha, pastor, nós queremos pedir a bênção do Senhor no nosso casamento. Nós queremos ter a bênção de Deus no nosso casamento. Porque não adianta, amados, um casal chegar diante do altar e falar: nós queremos acertar o nosso relacionamento, se dentro de casa está uma bagunça. Se não se vive como a Bíblia Sagrada manda se viver. Então nós temos que ter cuidado com a palavra para vivermos. Principalmente o casamento. Principalmente uma vida entre família. Manifestando o amor, manifestando carinho, manifestando respeito. Amém? Quando uma esposa respeita o marido, jamais ela levanta a voz para o seu esposo. Jamais ela distrata o seu esposo. Quando uma esposa ama, respeita mediante a palavra, jamais uma esposa vai bater boca com o marido. Jamais. Porque ela é sábia. E se há situações para ser resolvidas, não vai ser com discussão. Não vai ser no momento em que ali, a carne está querendo explodir.
Ela é sábia, ela percebe a situação, ela diz, agora não é hora de falar disso, agora não é hora de querer aqui discutir, espera, Deus prepara o momento, vai conversar na hora que Deus mostrar o momento oportuno. O marido consegue ali entender que independente de qualquer coisa, se ele está certo, a esposa é vaso mais frágil. E se preciso for, ele tem que dar a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Então são coisas, meus amados, que Deus quer que nós vivamos. Deus não quer que nós nos enganemos a nós mesmos, sendo somente ouvintes. Porque se eu for somente ouvinte, eu estou me enganando. Quem está entendendo? Número 3. O insensato constrói sua própria destruição. Mateus 7, 26 e 27 diz: E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então são as pessoas que não praticam a palavra do Senhor, constroem as suas vidas sobre a areia, vêm as dificuldades, vêm as situações. Amados, eu digo uma coisa para você: nós temos ou não temos problemas, minha amada pastora? Bastante. Mas nós passamos pelos problemas. Não são os problemas que vão nos abater. Não são os problemas que vão nos destruir. Hoje, não mais. Há tempos atrás, a nossa vida era uma destruição. Há tempos atrás, a nossa vida era uma derrota. Mas hoje nós praticamos a palavra do Senhor. Amém? Então o que nós manifestamos fora de casa é o que nós vivemos com mais intensidade dentro de casa, até mesmo em meio às lutas. Esses dias comentaram algo, né? Ah, porque o pastor fala isso da pastora, fala isso da pastora. Os elogios que às vezes faço a respeito da minha esposa. E ela estava perto, ela ouviu, ela falou: não, não é só na igreja não. Dentro de casa também. Então é algo que eu alimento dia após dia. O amor. É algo que nós precisamos aprender a alimentar, o amor. E não só com palavras, com as atitudes. Mostrar que de fato está feliz no relacionamento. O homem deve ser, o homem, sabe, tanto o homem e a mulher, ter, viver, né, o casamento como o seu foco principal de vida. Tanto o homem como a mulher. Deve ser o foco principal de vida. Deve ser aquilo que mais, sabe, eu tenho que, depois da palavra de Deus, tem que mais me consumir energia para manter este casamento firme, feliz, dentro da palavra de Deus. Eu preciso aprender a viver a vida comum do lar. Pastor, o que é viver a vida comum do lar? Eu como marido tenho que ir lá lavar louça, enxugar louça, limpar a casa. É bom, né? É bom, a esposa vai amar, né? Para aqueles que... Mas não é isso. Viver a vida comum do lar, a Bíblia ensina, não é isso. O que é então, pastor? É entender que nós teremos problemas no casamento, é entender que nós teremos dificuldades no casamento, e que nós temos que entender que nós precisamos ter essa vida simples, de entender isso e passar por isso. Mas aquele que não entende isso, o que acontece? A dificuldade vem, às vezes, não tão grande. E ela faz uma tempestade. Explode aquele problema. E aí, esse problema já não é mais algo comum, é algo que se espalhou. E aí, como é que contém? Não contém. Porque não se viveu a vida comum do lar. Não, é uma situação que vamos resolver. Tudo com diálogo dentro da palavra se resolve, meu irmão. Só não se resolve quando deixa sair para fora da palavra. Aí
A língua, o nosso membro, esse membro pequeno, a Bíblia diz que pode atear fogo numa floresta. Sabia disso? Então nós temos que aprender a conter a nossa língua. A nossa boca foi feita para bem dizer. Diga, minha boca e minha língua foram feitos para bem dizer. Amém. No grego, lá no original, a palavra insensato é maros, que significa tolo, estúpido. Ok? Então, o insensato, o tolo, o estúpido, ele fica sempre sujeito a envolvimentos pecaminosos. Ele não pratica a palavra de Deus, então ele vai estar indo sempre por caminhos errados. Número 4. É preciso colocar a vida em ordem e realizar uma boa construção. Amém? Então é preciso colocar a vida em ordem. Diga isso, é preciso colocar a vida em ordem. Não importa o que seja que tem que ser colocado em ordem. Se não está em ordem, tem que ser colocado em ordem. E aí colocou em ordem, começa então a boa construção. Não adianta eu querer começar a boa construção com coisas que precisam ser acertadas. Amém? Não importa, amado, não importa o que seja. Se eu preciso enfrentar o problema, se eu preciso encarar a situação, em nome de Jesus eu encaro, enfrento, eu vou sair desse problema vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus, e vou começar a ter uma boa construção da minha própria vida, da minha casa, meu casamento, minha família, e tudo mais será abençoado pelo Senhor. O Salmo 103, versículos 8 a 11 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Glória a Deus por isso. Não nos trata segundo os nossos pecados. Que bom. Que bom que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, irmão. Porque senão eu não estaria mais aqui. Eu já teria sido fulminado aqui. Glória a Deus que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Nosso Deus é misericordioso, amém? Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você conhece a história, amém? O que Deus fez ali com o rei Ezequias. Ele estava acamado, estava com uma enfermidade mortal, que era de fato para a morte, e Deus mandou Isaías ir lá e falar: avisa Ezequias, para ele colocar a sua casa em ordem. Então a nossa vida, a nossa casa tem que estar sempre em ordem. Amém? Sempre em ordem. Ou seja, coloca a casa em ordem porque vai morrer. Aí você sabe que ele se voltou para a parede, ele chorou, ele orou, ele falou: Senhor, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho te obedecido, né? Olha para o teu servo, se compadece de mim. Isaías estava lá no pátio, lá do palácio. Deus falou: volta e fala para o rei que eu vou lhe dar mais 15 anos, vou curar essa enfermidade dele. E assim será. Mas é para ele colocar a casa em ordem. Então é importante a casa em ordem. Eu tenho que estar de bem com as pessoas. Eu tenho que estar de bem com as pessoas. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a pedir perdão. Eu preciso matar o meu orgulho. Principalmente dentro da família. Principalmente dentro da família, porque Deus é Deus da família. E a palavra diz que se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Mas pastor, Deus me chamou então. Ele me chamou para correção. Me chamou para acertar a vida. Quem está entendendo?
Então, eu tenho que colocar a casa em ordem. E você diga amém. Número 5. Como ter uma família feliz? Provérbios 24:3. Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Uma família saudável, amado, se constrói quando o homem e a mulher assumem as suas posições no relacionamento. Como pais, na condição de preparar os seus filhos para enfrentarem as tempestades da vida, como pais ensinarem os seus filhos o caminho do Senhor, para que eles não se desviem, porque o mundo traga, meu amado, o mundo está aí para ensinar os nossos filhos, se nós não os educarmos. E por isso nós temos, como pais, ser exemplos dentro de casa. Como é que eu quero ensinar o meu filho no caminho do Senhor, se eu não sou exemplo para ele? Se eu estou lá fazendo o que eu bem quero da minha vida, falando, vai para a igreja, filho. Hipócrita. Não é, ministra Cris? Hipócrita. Manda eu ir para a igreja e ele faz o que ele bem quer. E ainda se sente em paz, né? Porque não, eu estou mandando meu filho. Tem que ser exemplo em tudo. Tem que ser exemplo em tudo. Nosso Pai Celestial é nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Amém? Então esse preparo tem que estar fundamentado no ensino dos valores bíblicos, irmãos. E nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos negociar isso com nada do mundo. Nós não podemos negociar isso com nada que a minha carne queira, porque minha carne quer as coisas do mundo. Número 6. Uma família saudável é edificada com sabedoria e inteligência. Lucas 2,52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então é o nosso dever crescer em sabedoria, estatura e em conhecimento da palavra de Deus. Amém? Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Os pais têm que educar os valores bíblicos nos seus filhos. E meu amado e minha amada, eu tenho algo para lhe dizer. Se eu não viver estes valores, eu não consigo inculcar na vida do meu filho. Porque olha, uma palavra ou 1000 palavras convence, mas o exemplo arrasta. Estão entendendo? Eu posso dar 1000 conselhos bons para o meu filho, mas se eu der o exemplo para ele, eu convenço muito mais. Estão entendendo? Amém? Amém? Então nós temos que entender isso. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu amo e não mostrar para o meu filho uma demonstração de amor. Não mostrar para o meu filho uma atitude de amor. Fala, pô, meu pai fala que ama, mas a atitude dele não é de amor. Estão entendendo? Então eu tenho que ser coerente com a palavra de Deus. Eu tenho que viver a palavra de Deus e educar o meu filho, minha filha, de acordo com aquilo que a palavra me ensina. Porque senão eu sou hipócrita, irmão. E aí Jesus vai olhar para mim e vai dizer, viu, você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Então que nós venhamos aprender dentro da nossa família, porque dentro da nossa família é onde nós praticamos bem aquilo que Deus nos ensina. Nós temos a oportunidade de crescer naquilo que Deus nos ensina. Amém? Provérbios 14, 26 diz, no temor do Senhor tem o homem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Olha que tremendo isso. No temor do Senhor, então se eu tenho uma vida no temor do Senhor, eu tenho o forte amparo.
E isso é refúgio para os meus filhos. Então os meus filhos veem em mim amparo, refúgio. Vão ter uma situação difícil, para onde vai? Para o pai, para a mãe, que teme ao Senhor. Então os nossos lares têm que ser lugares de refúgio para os nossos filhos. Tem filhos hoje, amados, que não têm prazer de ficar dentro de casa. Sim ou não? Tem filhos hoje que preferem estar na rua, junto com o amiguinho, do que dentro de casa. Sim ou não? Eu conheço muitas crianças assim, que não têm prazer de ficar dentro de casa junto com os pais. Então os nossos filhos têm que ter prazer de estar conosco, de estarem conosco. Amém? Amém? Glória a Deus. Número 7. Os pais têm que motivar seus filhos para as batalhas da vida. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então os pais devem estar preparados para ajudar os filhos quando eles caírem, quando eles sofrerem uma decepção. Assim eu falei também na quinta-feira próxima passada. O filho pródigo, o que ele fez? Ele pediu a sua parte da herança a seu pai e foi para o mundo. Gastou tudo que era de seu direito. Quando acabou tudo, ele se viu ali no desejo de comer a lavagem dos porcos. Ele se lembrou que na casa do pai, os empregados, os servos, tinham um melhor tratamento. E ele pensou: vou voltar para a casa do pai. E ele então voltou para a casa do seu pai. E quando o pai avistou, o que o pai disse àquele filho? Este meu filho estava morto e reviveu. Jesus faz assim conosco. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, e Ele nos chama de volta, Ele nos chama para a sua casa, e Ele diz: este meu filho estava morto, mas reviveu. Então nós temos que ter este amor para com os nossos filhos. Amém? Nós temos que entender, né, quando os nossos filhos passarem por alguma decepção, passarem por alguma frustração, e até mesmo quando errarem. Nós temos que demonstrar o amor de Jesus. Amém? Em Marcos 3:25 diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então a graça de Deus, ela reconstrói os valores dentro da família, onde os filhos honrarão os seus pais, onde os pais terão ali o respeito pelos seus filhos, vão admoestar, vão ensinar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Amém? A graça de Deus reconstrói os valores entre marido e mulher, entre esposa e marido, acerta o relacionamento, ajusta o relacionamento. Amém? Nós temos visto, até os dias de hoje, quando o Senhor nos ensinou aqui, eu tenho visto muitos continuando, abrindo as portas dos veículos para suas esposas, os maridos, os esposos. Isso já não é algo que precisa estar sendo treinado, já se tornou algo natural na vida dos maridos aqui da graça de Deus, não é? E isso, amados, para o mundo é o quê? Às vezes nós estamos num lugar que eu percebo, a pessoa olha e dá risada, mas tem aquele que olha assim, espantado. Por quê? Porque vê testemunho do respeito, testemunho do valor. Amém? Porque a esposa que Deus nos deu é para ser para a nossa vida adjutora, auxiliadora, consoladora, videira frutífera dentro do lar e ser respeitada. Amém? Então este respeito é alcançado quando a esposa vive esta maneira de viver. Este respeito é conquistado porque nós, como maridos,
Nós reconhecemos os verdadeiros valores, as virtudes e profetizamos sobre as nossas esposas aquilo que ainda os nossos olhos não veem. Amém? Assim como as esposas profetizam sobre a vida dos maridos. Não, o meu marido é assim, assim, assim. Não, mas eu profetizo em nome de Jesus. Não, meu marido não é uma bênção total, mas eu profetizo em nome de Jesus que ele será uma bênção. Não, o meu marido não faz isso para mim ainda, mas eu profetizo em nome de Jesus que ele fará isso. A minha esposa, ela ainda não anda nos mesmos pensamentos. A minha esposa não faz. Eu profetizo em nome de Jesus que ela vai fazer. Eu profetizo em nome de Jesus que ela vai se alinhar. Nenhum amém. Tudo bem. Glória a Deus. Já está tudo alinhado aqui, né? Eu louvo a Deus por isso, meu amado. Aqui são só casamentos assim, totalmente alinhados com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Eu amo pregar para pessoas assim, pastor. Que não tem. Que delícia. Que delícia. Glória a Deus, não é? Glória a Deus. E todos assim que estão já totalmente alinhados, digam amém. Agora diga, é por fé, pastor. Glória a Deus. Amém. É assim que se vive por fé. É ver o invisível. Amém. O Salmo 127, o versículo 3 diz assim, ó: herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Então os nossos filhos, amados, são herança do Senhor. E nós precisamos cuidar. Por mais que, sabe, o mundo me atraia, por mais que o mundo ainda insista em me chamar a atenção, porque o inimigo ele não vai descansar, ok? O Senhor nos chamou, ok, glória a Deus. Mas o diabo não descansa. Ele tenta de todas as maneiras nos colocar para fora da igreja de novo. Estão entendendo? Com ciladas, com armadilhas, com coisas às vezes que a minha carne gosta. Eu me lembro muito bem, amados, do começo da minha conversão. O que o inimigo armava para mim, para tentar me tirar, principalmente nos dias de culto. Lembra, pastora? Principalmente nos dias de culto. Pessoas que me ligavam, hoje vamos fazer tal coisa, hoje vamos fazer tal coisa, hoje vamos em tal lugar. Coisas que a minha carne gostava. E ali eu fechava os meus olhos e falava, não, eu tenho um compromisso. Não, mas onde você vai? Não, vamos com a gente, vai ser gostoso, vai ser bom. Não, eu vou na igreja. Não acredito que você vai fazer isso. Amados, durante quase um ano, Deus me provou porque Ele permitia essas pessoas me irem ao meu encontro, me chamarem, mandarem mensagem, me ligar. N situações daquilo que a minha carne gostava de fazer. E tentava me tirar do caminho, tentava me tirar daquilo que o Senhor havia me colocado. Então nós precisamos manter a firmeza no caminho para que os nossos filhos vejam em nós o exemplo. Se hoje, para a glória do Senhor, eu estou aqui neste altar pregando para a tua vida, falando em nome de Jesus para a tua vida, é porque eu passei pela provação e fui aprovado. Eu passei pela aprovação com o Senhor e fui aprovado para poder pregar para você de modo irrepreensível, de modo digno, e que você veja o exemplo. Porque se eu não for exemplo aqui, eu não sirvo para estar aqui. Se eu não for exemplo para os meus filhos, eu não sou exemplo para ninguém. Amém? A igreja está entendendo? Número 8. Como uma família saudável deve se comportar? Deuteronômio 16:11 está escrito: alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha e o teu servo e a tua serva e o levita que está dentro da tua cidade e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Este é o lugar que o Senhor escolheu fazer habitar o seu nome
e nos reuniu aqui para aprendermos com Ele. Amém? Então agora como que eu devo aqui me apresentar? Pastor, eu, meu filho, né? Eu, a minha esposa, meu filho. Se há servos, eu devo fazer os convites. Amém? Fazer o convite, olha, vamos para a igreja, vamos cultuar a Deus, vamos adorar a Deus junto conosco, né? O levita que está dentro da tua cidade, isso aqui era lá no tempo da lei, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, há um modo de se apresentar diante do Senhor, em família. Amém? Em família. Pastor, mas a minha família, não olhe para o modo com que a tua família está hoje, se ela não está de acordo com a vontade de Deus. Não olhe com os olhos humanos, olhe com os olhos da fé. Creia que Deus vai restaurar, creia que Deus vai restituir, creia que Deus vai cortar todo o mal, porque a Bíblia diz que Ele vai adiante de nós, endireitando as veredas. Ele vai adiante de nós, acertando o que precisa ser acertado, e só Ele tem o poder para isso. Então confie no Senhor de todo o teu coração. Creia, porque Deus, amados, quando nós buscamos o seu reino em primeiro lugar e amamos isso, Ele concede os desejos do nosso coração. Porque está escrito, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do vosso coração. Então o Senhor sabe que o teu desejo é você ver a tua família servindo, toda ela servindo a Deus, andando nos caminhos do Senhor. Mas você precisa crer, você precisa dar o passo em direção a isso. Você precisa perdoar, você precisa pedir perdão, você precisa demonstrar o amor, você precisa demonstrar carinho, você precisa acertar aquilo que precisa ser acertado, assim como Deus falou para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem. Então a tua parte você tem que fazer. Deus fará o impossível. O possível é contigo, e você diga amém. Eclesiastes 11, parte A do versículo 8 diz: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Então é para você viver uma vida feliz. É para você viver uma vida em família feliz. Olha, amado, a família não é para trazer peso. Família não é para trazer tristeza. Entenda isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Família não é para trazer tribulação. Família não é para trazer desconforto. Família não é para trazer discórdia. Família não é para trazer nenhum tipo de tormento. Família é para trazer felicidade. Amém? Família tem que me dar prazer. Família tem que me dar alegria. Amém? Amém, ministra Cris. Então essa é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Então a ordem de Deus é que, por toda a minha vida, ainda que eu viva muitos anos, que eu me regozije todos eles. Todos os dias que eu viva feliz. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É uma ordem. Diz aí para o irmão que está do seu lado, olha para ele, alcança ele aí e diz, alegrai-vos. Alegrai-vos. Essa é a ordem de Deus. Por mais que esteja doendo, por mais que, sabe, lá no fundo assim, esteja assim, algo me cortando. Senhor, eu me alegro em Ti. Porque eu confio em Ti, Senhor. Tu és o meu socorro. Amém? Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, aqui nós entendemos o quê? Estamos falando bastante a respeito do respeito dos pais para com dos filhos com os pais, não é? Dos filhos honrarem os pais,
Isto é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus, é um preceito de Deus para vivermos independente de qualquer circunstância. Amém? É meu pai, é minha mãe, eu devo honrar. Eu devo respeitar, eu devo mostrar respeito. Se há situações na minha vida, no relacionamento com os meus pais, em que eu preciso, diante de Deus, pedir perdão, há situações que o Espírito Santo traz à minha consciência, à minha memória, que eu preciso acertar com os meus pais, eu tenho que acertar. Eu tenho que colocar em ordem. Pastor, mas os meus pais não estão vivos mais, então é com Deus que você vai se acertar. Você vai pedir perdão para Deus, você vai se reconciliar com Deus, amém? E isso vai ser tirado da sua vida. Porque, amados, um filho que não honra pai, que não honra mãe, recebe a justiça de Deus. Por isso nós temos que ensinar os nossos filhos a nos respeitar. Por isso nós temos que disciplinar os nossos filhos a nos amarem, sim, a nos honrar, sim, para que eles possam ir bem nessa terra, para que eles possam receber as bênçãos de Deus nesta terra. Amém? Então a palavra de Deus diz: olha, vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem que colocar limites? Tem. Tem que ensinar o que é certo? Tem. Na palavra de Deus. Em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então nós temos que criar os nossos filhos no temor do Senhor, para o bem deles. Quem ama, corrige. Quem não ama, não corrige. Amém? E nós, como pais, precisamos viver isso. E como filhos, se ainda temos os nossos pais e se precisamos acertar alguma coisa com eles, não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Se eu tenho os meus pais e tenho algo para corrigir, amados, eu já tenho que sair daqui hoje e fazer em nome de Jesus. Se há alguma coisa, mas meus pais estão lá, tem telefone. Existe telefone, não é? Normalmente hoje todo mundo tem telefone. Então Deus, Ele nos orienta, Ele nos dá o conhecimento para que a nossa vida seja cada dia mais abençoada. Amém? Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, amém, e amém, e amém. Nós vamos obedecer a Jesus. Nós vamos fazer a vontade de Jesus. E toda a família, amados, que confessa Jesus, que confessa o nome santo do Senhor, tem que aprender a servi-lo. Amém? Em 2 Timóteo 3,16, olha o que o apóstolo Paulo escreveu ao pastor Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós temos que nos basear nas escrituras sagradas para educar os nossos filhos. Amém? Isaías 61:9, palavra profética para o ano 2017. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Família que teme ao Senhor, família que adora ao Senhor, família que pratica a palavra do Senhor. Porque é assim que vão ver a nossa família, quando praticarmos a palavra de Deus de fato. Amém? E isso vai se tornar uma realidade nas nossas vidas. E aí então seremos uma família bendita do Senhor. Cabe a nós, pais, como responsáveis pela construção do caráter dos filhos, usarmos de amor,
Amém? Sabedoria e inteligência para construirmos uma família saudável e feliz. Então o Senhor lhe dá, pelo conhecimento que você está recebendo deste altar, a capacidade de amar e a capacidade de instruir. O prudente, o sábio, vai fazer assim. O tolo, o insensato não vai. Mas eu profetizo que nós somos uma igreja de sábios, de prudentes. Eu profetizo em nome de Jesus que todos nós que estamos aqui, que todos que fomos chamados, que estamos aqui ouvindo esta palavra, nós somos chamados para sermos prudentes. E nós não vamos aceitar destruição na nossa vida. Nós não vamos aceitar a derrota na nossa vida, pelo contrário. O Senhor Jesus já venceu por nós. Naquela cruz, há mais de 2000 anos, Ele venceu. Ele sofreu por mim e por você, para que eu e você não sofra mais. Amém? Os nossos olhos verão. Eu creio. Eu creio. Eu creio que os meus olhos verão aqui grandes testemunhos que chegarão da parte do Senhor. Grandes testemunhos de vidas restauradas, de casamentos restaurados, famílias restauradas pelo poder da graça de Deus que nos alcançou. Eu creio, porque o inimigo já perdeu. O diabo já perdeu, ele não tem poder sobre nós, ele não tem poder sobre o povo de Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está contra nós. Se o inimigo está tentando entrar em nossos lares, ele vai ter que voltar de retro, ele vai ter que bater em retirada. Se por um caminho ele está tentando chegar, é por 7 que ele vai bater em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não aceitamos as coisas que são do inimigo na nossa vida. Não aceitamos no nosso casamento. Não aceitamos na nossa família. E com a arma espiritual que nos foi dada, nós já vencemos esse mal. Nós já vencemos este mal em nome de Jesus. Com conhecimento, com sabedoria e com amor. Nós vamos ver a glória de Deus manifesta em nossa vida cada dia mais, para a honra e glória do nome santo do nosso Deus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.